Agora a gente continua falando a respeito de coronavírus e dos desdobramentos, eu diria assim, da pandemia aqui no estado, porque o governo convocou uma coletiva de imprensa hoje para explicar como que funcionou e como que funciona o processo de compra dos respiradores, por exemplo, que são os respiradores que custaram 33 milhões de reais e ainda não chegaram ao estado, só que nessa coletiva de imprensa não foi bem isso que foi trazido à tona. Esses dados não foram de fato explicados. Como que funcionam as compras, por quem passa esse processo. A gente quer entender, na verdade, o que falta saber e quais são as informações que faltam ser explicadas aí pelo governo. Quem vai ajudar a gente nessa missão é Cláudio Prisco Paraíso, que já está ligado com a gente aqui no SBT News. Boa noite, Prisco. Se explica, mas no fim das contas a gente não entende nada. O que está acontecendo? Boa noite. Boa noite, Bruna. Boa noite a todos. Quando não se tem o que falar, não se explica. Essa é a questão. Primeiro aspecto, onde está o governador? Carlos Moisés. Desapareceu, sumiu. Ele ainda não conseguiu responder a uma questão basilar. Ele tinha ou não conhecimento desta operação de 33 milhões, onde os recursos foram transferidos antecipadamente antes do recebimento das mercadorias, no caso, os respiradores. Tinha ou não? Outra resposta que não chega, e a pergunta não cala, afinal, quem do governo tinha interesse em introduzir a tal empresa que foi escolhida em detrimento de tantas outras? O que tem por trás disso? Qual o interesse ilícito? Quais foram os favorecidos? Não podemos mais esperar absolutamente nada das sindicâncias, auditorias ou inquéritos do governo do Estado. A nossa expectativa da sociedade catarinense gira em torno do GAECO, Ministério Público, Polícia Civil, Militar e Secretaria da Fazenda numa ponta. E na outra, a CPI, que vai ser instalada já a curto prazo e cujos integrantes já foram escolhidos hoje, em número de 9. E Carlos Moisés não terá vida fácil. O presidente é o Sargento Lima e o relator é o proponente da CPI, Ivan Nats, dois ferrenhos adversários de Carlos Moisés. E a maioria dos parlamentares é, sem dúvida, contra o governo. A situação do governo é lastimável sobre o aspecto político e também sobre o aspecto da articulação. Não responde a nada e não se justifica e nem esclarece nada, Bruna. Tá certo. Obrigada, Cláudio Prisco Paraíso, trazendo aí para a gente algumas informações a respeito do cenário político aqui no estado, que está bem complicado.